Glória a Deus. Pai Santo e Poderoso, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai de graça, Te louvemos, a Ti adoremos e em Ti vamos declarar e profetizar a uma gama de pedidos de interesse e de busca que temos por meio da oração. Por isso, no nome de Jesus, essa oração é declaração do Evangelho segundo João, no tocante à oração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Oh, Tu és o Verbo, Senhor Jesus Cristo. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és o Verbo. Tu és. E Ele, esse Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus. Este princípio de João, que é mais velho que o princípio de Gênesis, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Senhor Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tu és o feitor, Tu és o que faz, Tu és o Altíssimo. Oh, aleluia! A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A Tua luz está em mim, a Tua luz está na minha família, a Tua luz está em nós, na nossa casa, na nossa história. Houve um dia um homem enviado, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi escrito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu o mundo. Você não conheceu o autor da vida, o Senhor Jesus, não conheceu a salvação. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pai Santo, nós o recebemos, nós cremos. O Senhor trouxe para nossas vidas, para a nossa história, para que prevalecesse em nossa história, para que prevalecesse em nossa vida. Nós te recebemos, nós somos teus filhos, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, os quais nem nasceram da vontade do homem, porque foram nascidos da vontade de Deus, e eu sou fruto da vontade de Deus. Um dia o Senhor resolveu escolher alguém, e foi exatamente a mim. O Senhor me escolheu. Oh, que privilégio, oh, que glória, oh, que honra, oh, como é maravilhoso saber que um dia não foi o homem, não foi a carne, não foi ninguém, foi o
próprio Senhor que olhou e disse: tu és meu, e falavas de mim, aleluia, 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 louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a tua glória, estamos vendo a tua glória, temos a tua glória, estamos vivendo com a sua glória, estamos lidando com a sua glória, tua glória que está em nós, que vive em nós, que mora em nós, que habita em nós. Oh, Alamacheri Manás, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, habitou entre nós, habita em mim, mora em mim. Eu não sou hotel, o Senhor não faz visitas em mim. Eu sou tua morada, eu sou tua morada, o Senhor mora em mim, o Senhor mora em mim. Aleluia, aleluia. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido sua plenitude, sua graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada ali no monte, as tábuas foram quebradas na primeira ocasião, as tábuas não foram quebradas na segunda ocasião. O povo julgou que cumpriria a lei, o povo objetivou a tentar o Senhor, dizendo: nós daremos conta. Mas houve um dia que tudo isso ia mudar, porque a graça de Deus viria, e ela veio andando, e ela veio calmamente, e ela veio com seu plano de vitória, e ela veio com seu plano de salvação, e ela veio com seu projeto de vida, e ela veio para manifestar os milhares e milhares de escolhidos, e ela veio por meio de Jesus Cristo. Oh, que glória, porque ela veio na minha história, ela veio no meu dia, ela veio no meu coração, ela veio no meu tempo. Essa graça é o Senhor, essa verdade é a tua manifestação, que veio morar em mim, habitar em mim, fazer morada em mim, está comigo. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, porque o Senhor Jesus é a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou Elias. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias,
nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já não existia antes de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Houve um dia na vida de todos nós que servimos ao Senhor, que aquele que batiza com o Espírito Santo veio. E ele nos encontrou. E ele nos achou. E ele nos tomou após ele. E ele nos levou para ele. E nos batizou com o Espírito Santo. Nos batizou com o Espírito Santo. Nos batizou com o Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poderoso Deus, glorioso, glorioso, majestoso, oh majestade, oh Pai de amor, Pai de misericórdia, que batiza com o Espírito Santo, que nos chamou, que nos preparou, que nos batizou, que nos tem capacitado, que nos tem ensinado, que nos guiará, que nos levará. Pai Santo, oh, louvado seja o teu nome, pois nos escolhestes. Aleluia. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde estava morando e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Pedro, um dos 2, que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia
imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao qual Jesus lhe respondeu: porque te diz que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Pai Santo, essa promessa para Natanael também é nossa. Essa promessa para Natanael também pode nos alcançar. Não precisamos ir para debaixo de uma figueira, mas cremos que o Senhor tem esta promessa para nós, de dizer para nossas vidas: coisas maiores verás. Senhor, nós queremos ver coisas maiores do que as que estamos vendo. Nós queremos, na verdade, ver coisas maiores do que o que está acontecendo há muitos anos, em que nós cremos e não vemos, cremos e não vemos. De fato pode ser que não estamos crendo, de fato pode ser que estamos falhando no crer, de fato pode ser que estamos sucumbindo no crer, de fato pode ser que estamos trazendo no nosso crer equívocos, erros, talvez copo sujo, talvez uma consciência errada, de medo, de incredulidade, de falta de entrega, de pecado, seja o que for, eu sei que podes fazer coisas maiores entre nós. Não só pode, o Senhor quer, não só quer, o Senhor fará. Porém, não deixa que nós atrapalhemos, não deixa que eu venha atrapalhar. Senhor, faça coisas maiores da minha vida, faça coisas maiores entre os meus discípulos, faça coisas maiores no Rio de Deus, faça coisas maiores entre nossas congregações, faça coisas maiores entre nossos cultos, faça coisas maiores entre nossas células, faça coisas maiores entre nossos cursos, faça coisas maiores em tudo que o Senhor nos chamou para ser, para fazer, para estar, para tocar, para mover. Faça coisas maiores entre nós, papai. Glória a Deus. Você acabou de ver que essa oração, ela não tem sido feita nesse momento. Ela foi feita no nosso relógio de oração, a partir da 1 da manhã, quando eu estava orando a palavra. E nesse trecho eu estive orando o capítulo 1 do livro de João. Quero deixar ele aí para você que quer entender como que ora a palavra, como que faz um ler, orar, confessando a palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.